Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios. É na apostila 8, a aula de número 21, auditório e carta. Como tarefa mínima, nós temos texto para questões de 1 a 3. Prezado tio Jouque, abri a primeira página no diário de mamãe. É tão chocante que a primeira palavra descoberta por meus olhos ávidos tinha sido pecado. Sim, pecado. Pecado, pecado, pecado. Em uma caligrafia impetuosa, que nem parecia ser dela. As demais palavras ao redor desapareceram todas. Permaneciam apenas aquelas contidas nessa linha, como demônios vivos me encarando com os rostos medonhos, prestes a saltar sobre mim. Imediatamente fechei o diário com força. Que instante terrível! Tudo ao redor silenciou. Ouvia-se apenas os batimentos do meu coração. Na questão 1, nós temos marque a alternativa que interpreta incorretamente a análise dos elementos característicos do gênero carta, presentes nesse texto. Então, é para marcarmos o que interpreta incorretamente. Então, vamos à leitura. A. O remetente da carta pode ser sobrinha ou sobrinho de Joseph, que escreve ao tio para falar da mãe? Isso é verdade. B. O destinatário da carta é o tio Joseph, identificado pelo vocativo prezado tio Joseph. Isso está correto. C. A carta foi escrita à mão, como fica claro pela referência à caligrafia impetuosa. Isso está incorreto. E a D, além do vocativo, pelo tom emocional e pela presença de palavras avaliativas, percebe-se que não é uma carta formal. Isso é verdade. E, o código utilizado no gênero carta é a linguagem verbal escrita. Também é verdade. Mas não se sabe se essa foi redigida à mão ou datilografada. Isso também é verdade. Então, a alternativa que interpreta incorretamente é a C. Questão 2. Na carta, o destinatário revela ao tio que encontrou no diário da mãe a palavra pecado, que lhe provocou grande impacto emocional, como se nota particularmente no trecho. As demais palavras ao redor desapareceram todas, permanecia apenas aquelas contidas nessa linha, como demônios vivos me encarando como com seus rostos medonhos, prestes a saltar sobre mim. Então, coloque-se na posição do remetente da carta, dando continuidade a ela. Em seu texto, encontre uma maneira de deixar claro se é o sobrinho ou sobrinha que escreve ao tio. Se você tem irmãos, qual é o pecado que parece no diário? Se mais alguém tem conhecimento do fato e qual é a participação do tio nessa história? Então, vocês vão escrever, né? Que é uma resposta pessoal. E aí, não esqueçam, né, de mencionar esses detalhes. Na questão número 3, ele pede para você assumir agora o papel do tio Joseph, que após ler a carta vai escrever outra em resposta ao remetente. Considerando que o enunciador é outro, você deve tentar adotar um estilo de linguagem diferente do empregado na carta anterior. Então, lembre-se do cabeçalho, com data, local, do vocativo e o desfecho, o fecho, a despedida da carta. E seu texto deve ter no mínimo umas 15 linhas. Quarto exercício. Em nossa videoaula, você resolveu duas questões que tomavam por base uma carta escrita pela mãe a ser lida pelo filho após a sua morte. Do mesmo romance, O Fuzil de Caça, releia o trecho do texto. Esta carta será uma conversa sobre vários pensamentos que lhe serão desconhecidos e, como se conversássemos comigo, você prestará atenção a seu conteúdo. Irá se surpreender, entristecer, ralhar comigo. O que você imagina que a mãe tenha revelado ao filho na carta que poderia causar-lhe surpresa, tristeza ou raiva? Escreva uma carta de resposta à mãe falecida, como se pudesse dizer a ela o que pensa e sente a respeito desses pensamentos desconhecidos. O seu texto deve ter de 20 a 30 linhas.
Texto para as questões 5 e 6. Depois de 500 anos de descoberta, nosso querido país de dimensões continentais começa a ser reinventado. Terras com títulos legais e legalmente adquiridas que produzem e pagam seus impostos passaram a ser reivindicadas por ONGs e antropólogos para povos indígenas que há muito tempo perderam sua cultura, seus costumes e não mais sobrevivem com os antigos hábitos de caçadores-coletores. Na verdade, vivem de pensões do Estado, que lhes paga por índio nascido. As aldeias recebem dinheiro do governo, que faz a sua sobrevivência totalmente dependente de tais pagamentos. Agora querem aumentar as terras indígenas baseados em quê? Se o governo, além de comprar terras, ainda vai ter de manter a subsistência dos índios. Se formos pelos argumentos dos antropólogos, todo Brasil é terra indígena. No pátio do colégio em São Paulo tem índio de montão enterrado. Vai ser desapropriada essa área para montar uma aldeia? Não há como voltar no tempo. O melhor é tentar integrar essas comunidades ao mundo atual, que mudou, e eles também. Vão receber terra para arrendar para plantador de soja? Os índios do Pará vendem tudo o que podem aos madeireiros ilegais, que revendem aos chineses. Tudo à luz do sol. Só os antropólogos e as ONGs não veem. Existe uma clara má intenção de criar conflitos. Questão 5. Considerando as características desse texto, sobretudo em relação ao gênero a que ele pertence, assinale a alternativa que interpreta incorretamente elementos do texto. A alternativa, pessoal, é a alternativa D de dado. A presença de palavras de valor opinativo, como os adjetivos querido, má, produz impressão de parcialidade, o que é inadequado em uma carta de leitor. Questão 6. Segundo o autor da carta ao jornal, o Estado de São Paulo, não há como voltar no tempo. O melhor é tentar integrar essas comunidades ao mundo atual, que mudou e eles também. Isso implica que o índio deve ser visto como um cidadão qualquer, sem direito, por exemplo, à demarcação de suas terras. Então escreva agora uma carta ao jornal em resposta a esse leitor. Muito obrigada pela sua participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um grande abraço para vocês e até!